Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Amém. É muito bom estar aqui para mais um mergulho profundo. Com certeza. Hoje a gente vai fazer uma análise muito, mas muito especial. É sobre uma obra que, honestamente, tem a capacidade de virar a nossa compreensão totalmente do avesso. Ah, sem dúvida. E nós estamos falando do livro Manso e Humilde, escrito pelo Dane Ortlund. Isso, e mais especificamente, a gente vai colocar sobre a nossa lupa o capítulo 18, que, aliás, carrega um título no mínimo intrigante, que é Entranhas Comovidas. Um título bem forte, né? Muito forte. E a nossa missão central neste encontro de hoje é desconstruir de uma vez por todas aquela visão fria, tipo aquela visão calculista e quase mecânica que a humanidade construiu sobre a salvação. E sobre o amor divino também. A ideia é mergulhar de cabeça na realidade visceral e turbulenta da compaixão de Deus. É um objetivo bem ambicioso, eu diria, mas absolutamente essencial para quem nos escuta. Porque se a gente for olhar para a forma como o divino é compreendido e ensinado ao longo de toda a história, existe uma tendência quase inata da gente de higienizar a emoção. Higienizar, exato. A gente espera algo grandioso e transforma o afeto num conceito teológico estéril, sabe? Tipo, guardado numa caixa de vidro. É como se a perfeição divina exigisse uma apatia. Uma frieza, né? Exatamente. Mas o material que a gente tem diante de nós hoje faz exatamente o oposto disso. Ele quebra essa caixa de vidro e nos arrasta de volta para a terra, para a carne, para o sentimento bruto mesmo. E olha, para começar a entender esse sentimento bruto, eu preciso compartilhar com quem está acompanhando a gente o verdadeiro choque que foi passar pelos textos primários dessa análise. Imagino, o livro de Jeremias não é fácil. Nossa, não mesmo. Vamos falar sobre o livro de Jeremias, lá no Antigo Testamento. Quem já tentou ler Jeremias do começo ao fim sabe que é uma experiência, assim, intensa. É uma pedrada atrás da outra. É denso demais. São 29 capítulos ininterruptos que funcionam como uma recapitulação muito exaustiva, muito sórdida dos pecados de Israel. Não é uma leitura leve de jeito nenhum. Não tem alívio, né? Nenhum. O texto descreve corrupção sistêmica, líderes explorando as pessoas vulneráveis, uma idolatria desenfreada, o que o profeta chama de prostituição espiritual. A linguagem é de um tribunal implacável, sabe? Tem uma imagem fortíssima lá no capítulo 6, onde o texto diz: como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade. Nossa, pesadíssimo. É um juízo denso, pesado, quase sufocante. A sensação que dá é que não tem saída. E aí, do nada, no meio dessa tempestade toda de acusações, os freios são acionados bruscamente. É uma mudança de tom tão radical que chega a desconcertar qualquer leitor, né? Você vem de quase 30 capítulos de um céu de chumbo, de pura denúncia, e de repente o horizonte se abre de uma forma inexplicável. Inexplicável. A gente chega aos capítulos 30 a 33 e todo aquele peso, aquele tribunal de acusação contínua simplesmente se transforma no que os estudiosos chamam de livro da consolação. Isso mesmo. É um bloco de texto repleto de promessas de restauração, de cura e de um amor incondicional. Então, a grande pergunta para nós hoje, o nosso ponto de partida é o seguinte: como um texto passa quase 30 capítulos despejando a mais pura ira e de uma hora para outra, sem que o povo tenha melhorado o comportamento, entrega o conforto mais profundo possível? Como é que essa chave vira? Sabe o que é fascinante na estrutura dessa obra? É que essa surpresa não é um acidente literário. Não é uma compilação mal feita de textos diferentes que alguém colou ali. Tá. É um recurso teológico e narrativo altamente intencional. Esse bloco de consolação é o verdadeiro pináculo, é o cume da montanha, de onde todos os 52 capítulos de Jeremias podem e devem ser vistos. Todo o julgamento anterior preparava o terreno para essa revelação. Entendi. E é a chave de ouro que destranca essa transição brusca está num versículo bem específico, que é Jeremias, capítulo 31, versículo 20.
Sem compreender a profundidade desse versículo, o livro da Consolação parece uma contradição enorme. Faz todo sentido. Então vamos colocar as cartas na mesa e olhar para esse texto de perto. Para entender essa reviravolta, a gente precisa examinar as palavras exatas que a divindade escolhe usar nesse versículo, especialmente quando há uma menção a Efraim. Efraim, pelo que eu entendi da leitura, é um termo de muito afeto para se referir a Israel, certo? Uma metonímia para o povo que estava sendo julgado. Isso, é como se fosse um apelido carinhoso, sabe? Um termo de profunda intimidade familiar que atravessa o Antigo Testamento, lembrando as origens lá das tribos. E o texto diz algo muito peculiar que soa como um lamento de um pai. Como é que é o texto? Ele diz assim: pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. E é aqui que a gente precisa fazer uma pausa rigorosa. A palavra lembrar aqui exige que a gente repense toda a nossa base lógica. Precisamos lembrar de quem o texto está falando, né? Estamos lidando com a premissa de um Deus absoluto e onisciente. Mas espera aí. A gente não pode ignorar um problema lógico gigante aqui, e eu aposto que muita gente que está nos ouvindo pensou a mesma coisa agora. Com certeza pensou. Se estamos falando de um ser supremo, onisciente, que vê o fim desde o começo, que não está preso no tempo, como é que um ser desses tem um lapso de memória e precisa se lembrar de algo? Pois é. Dizer eu me lembrei dele não soa como uma ginástica semântica ou até uma contradição para a ideia de onisciência. Fica parecendo que a divindade estava, sei lá, distraída com outras galáxias e de repente fala, nossa, esqueci de Efraim. Olha, essa provocação é excelente, porque ela expõe exatamente a limitação da nossa linguagem. Para uma mente infinita e onisciente que vê a verdade sobre o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, lembrar não pode ser um evento cognitivo. Certo. Não é ir lá e recuperar um arquivo de memória que tinha sido perdido. Isso é impossível, logicamente. Então, dentro da teologia hebraica, lembrar aqui é um termo estritamente pactual. É relacional. É uma ação contínua de compromisso. Ah, entendi. O oposto de lembrar, nesse contexto antigo, não é o esquecer cognitivo. O oposto de lembrar é abandonar. Nossa, isso muda tudo. Muda completamente o peso da frase. Quando o texto diz "me lembro dele", está fazendo uma declaração ativa de lealdade. É tipo, apesar de toda a rebelião que eu acabei de listar por 30 capítulos, eu não o abandonei. Eu mantenho o pacto, eu escolho me vincular a ele. Cara, e aqui é que a coisa fica incrivelmente prática para o nosso dia a dia, porque se a gente olhar para a forma como geralmente operamos na vida real, a nossa doutrina de Deus invisível falha miseravelmente nesse ponto. Muito. A gente fala uma coisa e sente outra, né? Exatamente. Nós temos aquele hábito terrível de imaginar a figura divina como um juiz estoico. É aquela imagem mental de um magistrado sentado no alto de uma tribuna, com uma toga preta, braços cruzados, aquele rosto impenetrável, só avaliando o comportamento e fazendo anotações numa prancheta. Julgando cada passo. Isso. E se a gente erra, ele só balança a cabeça com aquela desaprovação fria. Mas a linguagem que as fontes nos mostram quebra essa tribuna ao meio. É a linguagem de um pai ou de uma mãe em agonia. Pensa naquele pai que precisa aplicar uma disciplina muito severa ao filho. Ele vê o filho se destruindo com drogas ou escolhas ruins e precisa ser firme. Mas no exato momento em que ele aplica a restrição, ele chora escondido no quarto. Ele é traído pelo próprio afeto. É uma traição interna da própria justiça, é muito profundo isso. A rigidez necessária da correção não consegue anular a ternura do vínculo. A disciplina acontece, sim, mas rasga o coração de quem a aplica. Exato. O juiz estoico da nossa imaginação não sente nada além do peso da lei. Mas o pai dessa narrativa sente a dor da quebra de expectativa misturada com um amor inextinguível. Mas, isso nos leva a uma questão anatômica. Ah, essa é a melhor parte. Eu acho que é a parte mais surpreendente de todo o capítulo. Se não estamos falando apenas de uma lembrança jurídica, mas de uma reação emocional profunda, qual é o nível biológico dessa emoção? Quão forte é isso no original?
É nesse ponto que a poeira lá da história antiga revela um negócio chocante e que costuma incomodar bastante a gente hoje em dia. A tradução que a gente tem nas estantes geralmente diz: "O meu coração se comove por ele". Mas, analisando o texto original em hebraico, a gente percebe que isso é uma suavização dramática do que foi escrito. Uma censura, quase, né? É quase uma tradução censurada para não chocar a nossa sensibilidade polida, sabe? Uma versão romantizada que a gente coloca naqueles cartões de felicitações. Exatamente. Veja bem, para nós aqui no Ocidente, a emoção nobre mora no peito, no símbolo do coração, que é o famoso lev, no hebraico. Mas aqui em Jeremias, a palavra usada para descrever a sede dessa emoção divina não é lev. A palavra original é meá. Meá? Isso. E meá está longe de ser um símbolo romântico abstrato. Significa literalmente as entranhas, o interior físico, os órgãos internos, os intestinos. Uau! Isso é muito cru. Tira completamente aquele romantismo da jogada. É uma descrição biológica mesmo. Mas, tipo, por que os autores antigos usariam os intestinos para falar do amor de Deus? Parece até meio inapropriado pra gente. Pode parecer inapropriado para nós hoje, mas para a visão de mundo do Antigo Oriente Próximo faz todo o sentido fisiológico. Eles não viam o cérebro ou o coração como a sede da empatia profunda. Eles observavam a biologia humana. Pensa bem, onde você sente fisicamente o luto, ou uma ansiedade severa, ou o medo? Onde dá aquele frio na barriga ou o soco no estômago? É no abdômen, é verdade. É no trato gastrointestinal. É uma reação somática inevitável. E para dar a real dimensão dessa fisicalidade visceral de meá, o livro cita um exemplo muito brutal de 2 Samuel, capítulo 20. O que acontece lá? É uma cena de guerra onde Joabe fere Amasa com uma espada na barriga, uma traição. O texto histórico diz que as suas entranhas se esparramaram no chão, e a palavra exata usada para esses órgãos internos esparramados na terra ensanguentada é a mesmíssima meá. Meu Deus. Pois é. Então, quando o texto profético traduzido diz "meu coração se comove", a divindade está literalmente declarando: as minhas entranhas, os meus órgãos internos, a parte mais vulnerável do meu ser, estão revirados. Nossa. E como o texto original descreve essa comoção? Porque, de novo, a palavra comover parece tão educada. A pessoa assiste a um comercial de margarina e se comove. Isso definitivamente não soa compatível com entranhas derramadas no chão. Sua intuição está certíssima. O verbo que acompanha essa biologia crua, que foi traduzido palidamente como comover, é ramá. E ramá não significa apenas derramar uma lágrima silenciosa. O radical carrega a ideia de estar inquieto, agitado, tumultuado. Certo. Significa roncar, rugir, gemer. É o barulho das ondas do mar quebrando nas pedras numa tempestade. E para selar essa intensidade, o hebraico usa uma duplicação do verbo, que dá ênfase total. Algo que ficaria tipo: tendo compaixão, terei compaixão. Ou rugindo por ele, eu rugirei. Uau, é um furacão de cuidado. Não é um afeto passivo, de longe acenando com a mãozinha. É uma intervenção desesperada. E olha, se a gente trouxer toda essa arqueologia linguística para a nossa realidade de hoje, isso vira o jogo de como enxergamos o nosso próprio valor. Totalmente. Pensemos no nosso eu contemporâneo. A maioria das pessoas passa a vida construindo uma persona. É aquela versão editada, o nosso eu das redes sociais. Aquele perfil onde só mostramos as vitórias, as viagens, os ângulos bons. Aquela vitrine perfeita, né? Exato. E muitas vezes nós mesmos passamos a acreditar que é essa vitrine maquiada que merece ser amada. Vivemos aterrorizados com a ideia de alguém descobrir os bastidores. Mas essa comoção, esse roncar nas entranhas divinas, não é direcionado à nossa vitrine do Instagram. Não mesmo. É direcionado ao nosso eu real, cru e falho. Aquele eu que frequentemente está afundando no esgoto da vida, preso em vícios, egoísmos, falhas repetitivas. É para nossa versão mais detestável que esse rugido de compaixão é ativado. Essa aplicação é muito profunda. E levanta imediatamente uma questão psicológica e teológica gigante.
Se a oferta é um amor tão escandaloso que desce até o esgoto sem tapar o nariz, por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar isso? Por que o ser humano resiste com unhas e dentes a uma graça tão visceral? Eu acho que a resposta mexe muito com o nosso orgulho. A verdade incômoda é que somos a parte fria e calculista da relação. A divindade tem as entranhas rugindo de amor, mas nós cruzamos os braços diante dessa misericórdia. Tipo, o Criador tem pena do meu sofrimento, porque sou vítima do mundo, mas ele tem nojo do meu pecado e se afasta de mim. É a projeção perfeita da nossa mente punitivista, sabe? A gente cria um Deus à nossa imagem corrompida. Mas o material do livro traz um antídoto brilhante contra isso, resgatando a visão de um teólogo do século XVII, chamado Thomas Goodwin. Peraí, um teólogo puritano? Porque quando a gente pensa em puritanos, a primeira imagem é daquele pessoal de chapéu com fivela, que não sorria, proibia o teatro e vivia apontando o dedo sobre o fogo do inferno. Como é que um puritano vai ajudar a entender a compaixão visceral? Olha, essa é a grande ironia da história da teologia. A gente tem esse estereótipo cultural fortíssimo. Mas quando você lê as fontes primárias, especialmente figuras como Goodwin, você descobre que eles tinham formulações radicalmente graciosas sobre o coração divino. Sério? Sim, o que o Goodwin faz é genial. Ele aplica esse conceito das entranhas reviradas a Jesus Cristo usando uma lógica irrefutável. A primeira premissa dele diz que a compaixão cresce de forma proporcional ao amor que se tem por alguém que está em estado de miséria. Quanto maior a miséria da pessoa amada, maior a compaixão que isso desperta. Tá, até aí eu consigo acompanhar perfeitamente. Qualquer pessoa entende isso. Você vê um filho ou um amigo querido passar por uma dor terrível e o seu coração simplesmente se despedaça por essa pessoa. A dor deles aciona a sua compaixão no nível máximo. Exato. Essa é a base da lógica. Aí vem a segunda premissa, que exige uma mudança de paradigma enorme. Ele pergunta qual é a natureza última dessa miséria. De todas as mazelas humanas, tipo doença terminal, pobreza, luto, qual é a pior? E ele diz que a condição de rebelião, a alienação voluntária, ou seja, o pecado, é a maior de todas as misérias. É a nossa pior doença. Acho que estou vendo para onde ele está indo. E isso dá um nó na cabeça. Se a compaixão cresce proporcionalmente à miséria, e se o nosso pecado é a nossa miséria máxima, então ele está dizendo que as nossas piores falhas disparam mais compaixão do que ira divina? Isso mesmo. Isso soa quase herege para os ouvidos modernos que adoram a cultura do cancelamento. Soaria herege se não fosse o núcleo central da Bíblia. A conclusão dele é impecável. Os nossos próprios pecados movem o coração divino mais à compaixão do que à aversão punitiva em relação à nossa pessoa. Certo. Sim, ele odeia o mal com o objetivo de destruí-lo. Mas, simultaneamente, o amor é atraído com ainda mais força para a pessoa que está sufocando nessa miséria. Deixe-me ver se eu consigo cristalizar isso numa imagem para quem está ouvindo. É um conceito muito contraintuitivo. É como a imagem de um pai cuidando de um filho pequeno que pegou uma doença terrível, muito contagiosa e desfigurante. Tipo, a lepra na antiguidade. Ótima imagem. O pai entra no quarto do hospital, olha para a infecção comendo a vitalidade da criança e ele sente um ódio absoluto. Ele quer destruir o vírus. Ele odeia a doença porque ela está matando a pessoa que ele mais ama. Mas esse ódio tremendo pelo vírus não faz com que o pai sinta nojo do filho ou fuja do quarto. De jeito nenhum. Pelo contrário, o ódio pela doença é o combustível que faz ele sentir uma compaixão mais profunda. Ele quebra os protocolos, abraça o filho suado e chora com ele. O ódio impiedoso é contra o mal. A turbulência das entranhas é a favor de quem sofre. O pecado atrai a compaixão. É uma analogia perfeita. Captura toda a tensão do argumento do Goodwin. Mas olha, nós corremos um risco imenso parando por aqui. Por quê? Porque tudo isso que a gente discutiu, entranhas hebraicas, aversão ao mal, atração por quem sofre, tudo isso soaria incrivelmente abstrato e teórico. Soaria como uma poesia bonita,
mas inofensiva se ficasse restrita às páginas de um profeta antigo. A genialidade da narrativa é que esse coração invisível precisava tomar uma forma física. Claro, a teoria precisava sujar as mãos de terra. E é exatamente isso que a encarnação significa. É Jeremias 31:20 se vestindo de carne e osso. Aquele rugido nas entranhas cósmicas desceu e andou pelas vielas do Oriente Médio na pele de um carpinteiro da Galileia. Sim, a metáfora virou um homem. Não era mais só uma promessa recitada. Era a própria compaixão com pulmões, mãos calejadas, tocando o intocável, comendo com os rejeitados e proferindo um perdão que escandalizava a elite moralista da época. E se a gente der o passo para trás e olhar o panorama todo? O que vemos é a resolução brilhante de uma tensão quase insuportável da antiguidade. O Antigo Testamento inteiro é marcado por essa tensão entre a exigência da justiça pura e o anseio visceral da misericórdia. O pêndulo ia e voltava, sem solução. Onde é que isso encontra o ápice? Onde esses vetores colidem? Na cruz romana. Cruz como um ponto de colisão e resolução dessas forças cósmicas. Precisamente, foi o clímax. Na cruz, a narrativa afirma que o Pai derramou a sua justiça de forma absoluta contra a doença do pecado. E justamente por ter lidado com a justiça de forma definitiva, abriu a comporta para derramar uma misericórdia completa sobre a humanidade. O abandono do inocente no lugar dos culpados. Isso, o Filho suportou o juízo para que a divindade pudesse dizer a todos que confiam nessa obra. Lembro-me dele com apreço. Todo aquele estrondo das entranhas de Jeremias foi canalizado para a crucificação. O amor não ignorou a justiça. Ele absorveu o golpe. Olha, é uma estrutura de pensamento de tirar o fôlego. Começamos num poço escuro de acusações e terminamos no topo de uma montanha onde a justiça e a compaixão se abraçam. Isso deixa a gente com uma carga enorme para processar. Verdade. E, tentando aterrissar isso para quem nos escuta, o livro entrega um pensamento final que é um tapa na cara da nossa arrogância. A frase do Danny Orfland é: arrependa-se de seus pensamentos medíocres sobre o coração de Deus. Arrependa-se de achar que o afeto que sustenta o universo é condicional e rabugento como o nosso. É um convite urgente para desarmar aquela postura de juiz de braços cruzados. Se a visão de Deus muda, toda a nossa estrutura interna desmorona para dar lugar a algo muito mais livre. Sem dúvida. E a reflexão que eu quero deixar fervilhando na mente de quem nos escuta abala diretamente a forma como nos relacionamos uns com os outros. Se o perdão divino é essa necessidade visceral, esse ronco incontrolável nas entranhas do universo em favor daquele que erra, quão ilógico se tornam os nossos rancores humanos? Nossa, muito! Se o Criador não se fecha numa torre de frieza perante as nossas traições gigantescas, como a gente ousa manter listinhas de rancor e olhar com desprezo para quem pisou no nosso pé? Talvez o maior milagre seja permitir que essas mesmas entranhas comovidas passem a ditar a forma como tratamos quem falha conosco. Um desafio colossal para a semana, com certeza. A teologia profunda sempre tem que desaguar na transformação prática da nossa vida. Exatamente. E como este material brilhante ainda possui muitas camadas para a gente destrinchar, gostaríamos de informar que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Há muito mais para ser desempacotado. Que Deus abençoe todos os ouvintes.